Meu querido aluno fera, vamos fazer agora as questões de cálculos químicos, né? Teoria atômica molecular. E é nessa aula que a gente estuda massa atômica, massa molecular, massa molar, né, que são diferentes, né? Número de Avogadro. Vamos lá, questão da UEMA, 2003, segunda fase adaptada. Ele fala o seguinte: o carbono é um dos principais elementos da natureza, uma vez que a matéria orgânica viva é constituída principalmente por esse elemento. E a sua maior parte presente na Terra é composta aproximadamente de uma mistura de dois isótopos estáveis, ou seja, que tem o mesmo número de prótons. 98,9% é o carbono de massa 12 e 1,1% é o carbono de massa 13. Contudo, amostras naturais de carbono sempre contêm traços de um terceiro isótopo, que é o de massa 14. A partir desse texto, calcule a massa atômica do carbono. Resposta número 12. Sandrão, mas não vai fazer o cálculo? Meu jovem, é uma média. A fórmula para você saber achar a massa atômica de qualquer elemento químico, você vai fazer o seguinte, ó. Massa atômica desse elemento químico vai ser igual a porcentagem do primeiro isótopo vezes a sua massa, mais a porcentagem do segundo isótopo vezes a sua massa, e assim infinitamente, depende de quantos isótopos ele tenha, beleza? N porcentagens vezes a sua massa. Tudo isso aqui dividido por 100. Você observou com a média? Observe, o carbono de massa 12 tem 98,9% na natureza. Ou seja, a massa atômica do carbono tem que ser o mais próximo possível de 12, ok? Mas vamos fazer as contas. Então vamos lá fazer as continhas com o Sandrão. Vamos lá. Massa atômica do carbono vai ser igual a quê? Vai ser igual a qual é? Vou chamar de carbono 1, carbono 2. O primeiro isótopo, a sua porcentagem é 98,9%, vezes a massa, que é 12. Mais o segundo isótopo, a sua porcentagem é 1,1%, vezes a sua massa, que é 13. Tudo isso aqui dividido por 100%. Então, a massa atômica do carbono vai ser igual a 98,9 vezes 12, aqui vai dar 1.186,8, mais 1,1 vezes 13 dá 14,3. Somando isso aqui e dividido por 100, a massa atômica do carbono vai ser 12,011. Bacana? Então, moral da história. Lógico que eu já sabia que era o mais próximo possível de 12. Se eu tenho uma porcentagem, vamos supor, numa sala de aula, eu tenho, numa sala de aula de 50 alunos, ou seja, 100%, 40 são homens e 10 são meninas. Ou melhor, ou o contrário, 40 são meninas e 10 são meninos. Logicamente, essa porcentagem vai dar maior para quem? Para quem for mais menina, que tem 40 meninas, um total de 50. Então, o raciocínio é quase o mesmo aqui, ó. É uma média e essa média é a maior porcentagem do carbono 12. Então, logicamente, a massa é aproximadamente 12. Questãozinha bacana, mas fácil também, embora tenha sido uma questão de segunda fase. Questões agora relacionadas a cálculos químicos que caíram cálculos e fórmula, né, que caíram na UEMA. Fórmulas químicas, fórmula molecular é o tópico desse assunto. Questão 1, questão da UEMA 2015. Primeira fase. Leia a frase que representa um dos efeitos do café. As pessoas nunca devem tomar café depois do almoço. Faz com que percam o sono à tarde. Pois comigo isso não acontece, não. Se eu tomar café, eu durmo do mesmo jeito. O efeito do café apresentado no texto é causado pelas substâncias solúveis nele contidas, dentre as quais destacam a cafeína, um alcaloide do grupo das xantinas, de fórmula química C8H10N2,
N4O2, que na literatura é classificada como, isso aqui é a fórmula molecular. Lógico. Sandrão, o que é a fórmula empírica, a fórmula mínima ou a fórmula percentual? Você assistiu nossa aula e você percebeu o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui o benzeno. O benzeno tem fórmula C6H6. Tudo certo, meu fera? Essa é a fórmula molecular do benzeno. Qual seria a sua fórmula mínima? Seria a fórmula em que eu conseguisse dividir os seus átomos pelo número inteiro maior possível, que no caso eu vou dividir por 6, né? Então a gente vai dividir por 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então CH é a fórmula mínima do benzeno. Mesma coisa se eu fizesse aqui, ó, C8H10N2O2. Eu posso pegar todos esses átomos e dividir pelo número inteiro? Posso. Eu posso dividir toda essa galera aqui por 2. E qual vai ser a fórmula mínima dele depois que eu dividir por 2? Vai ser 8 dividido por 2 vai ser 4. 10 dividido por 2 vai ser 5. 4 dividido por 2 vai ser 2 e O1. Então essa é a fórmula mínima do C8H10N2N4O2. E o que seria a fórmula percentual, Sandrão? É aquele que ele dá a porcentagem. Por exemplo, a fórmula percentual seria, eu tenho 98% de carbono e 2% de hidrogênio. Quando aparece a porcentagem, essa é a fórmula percentual, é a percentagem que eu tenho de cada elemento na fórmula. Beleza? Assiste essas aulas de cálculo de fórmula que é bacana. Inclusive nas aulas tem uns exercícios básicos para você aprender a fazer essas contas. Meu querido aluno, vamos começar a fazer as questões agora de estudo dos gases, gases perfeitos, teoria dos gases. Questão 1 do nosso material foi uma questão da UEMA 2022, do vestibulado 60+. Então vamos lá, o que é que ele fala nessa questão? Ele fala o seguinte: você conhece a origem dos estudos sobre o calor e a temperatura? Pergunta, né? Os gregos estudaram o calor e a temperatura inicialmente. Estudaram o calor e a temperatura. Inicialmente acreditava-se que apenas 4 elementos formavam o universo. Eram eles água, ar, terra e fogo. Pode-se dizer que a impulsão inicial sobre o estudo do calor foi dada pelos alquimistas, que procuravam transformar diferentes materiais em ouro. Eles imaginavam que, para tal fato acontecer, era necessário um controle bem preciso da temperatura. Muitas vezes esses dois conceitos são utilizados como sinônimos. Porém, apesar de estarem associados, são aspectos distintos. O calor é a energia, o calor, energia calorífica, é caracterizada pela transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura para outro corpo de menor temperatura. Beleza. Quanto à diferença de temperatura entre ambos. Temperatura, quando há diferença de temperatura entre ambos. Temperatura é uma medida de energia cinética, medida das moléculas dos átomos dos indivíduos. Quando nos referimos à medida de energia cinética média das moléculas ou dos átomos dos indivíduos, há uma correspondência ao quê? Energia cinética é a energia do movimento, certo? É a energia do movimento. Ficou horrível esse movimento, vou apagar aqui. A energia cinética é a energia do movimento, no caso dos gases, da agitação entre as partículas. Então, a correspondência ao calor, pressão, volume, grau de agitação das moléculas, densidade. O que ele remete você a movimento? Grau de agitação. As moléculas começam a se agitar mais. Beleza? Então, energia cinética é a relação ao movimento. Dos gases, a agitação das moléculas. Questão fácil, não foi uma questão difícil, não. Questões agora relacionadas a leis e transformações gasosas. Questão número 1, questão da UEMA 2023, primeira fase. Analise a seguinte situação. Viajar para o Maranhão é conhecer o
casario histórico de São Luís e a beleza de tirar o fôlego dos lençóis maranhenses, a cultura do bumba meu boi e comer muito bem e sem culpa. A primeira sugestão é deixar a dieta do lado e mergulhar na culinária maranhense, uma das mais ricas do Brasil. A base dessa cozinha são os frutos do mar. Um dos principais representantes dessa culinária é a peixada maranhense, de origem indígena. Tem como ingredientes principal a pescada, mas também pode ser feito com outros peixes, geralmente preparado em panelas, preferencialmente hermeticamente fechadas, que propiciam a adequada variação de temperatura e de pressão. Porém, após a finalização desse prato, um cheiro forte característico de peixe exala por toda a cozinha, em razão da presença de uma amina, especificamente a trimetilamina. Durante o processo de cozimento do peixe, na verdade, você não precisa nem ler esse texto todo para poder responder a questão, porque o comando agora, a questão vem agora. Durante o cozimento do peixe, inicialmente, a temperatura TO inicial e a pressão inicial, temperatura e a pressão ambientes ao nível do mar. Foi aquecido até a pressão tenha aumentado 100% da sua valor inicial. Considere desprezar a variação do volume da panela, ok? E ele fala, o valor da temperatura final em relação à temperatura inicial foi, se está em temperatura ambiente, então a temperatura é de 20 graus Celsius. Se está a pressão, se está ao nível do mar, a pressão é de 1 atm. Então aqui eu chamo de 1 a pressão inicial. Pressão e temperatura, quando o volume é constante, ele pede para eu desprezar, né, o volume, eu tenho a seguinte expressão, que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, mas você nem precisa. Porque se eu mantenho o volume constante e a pressão aumenta 100%, então eu aumentei para 2 atm, eu dobrei. E pressão e temperatura, eles são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Então, na verdade, se você dobrar a pressão, você também vai dobrar a temperatura. Só gostaria de lembrar que sempre que você fazer os cálculos, você vai fazer os cálculos com Kelvin, então vai somar com 273, passando de graus Celsius para Kelvin, soma com 273, então aqui eu vou ter 298 Kelvin. Então duplica. Se você tiver dúvidas aqui, é só fazer os cálculos, tá, meu querido aluno? Olha aqui, ó. Vamos lá. Então, a pressão inicial, quanto é a pressão inicial? 1 atm. Quanto é a temperatura inicial? 298. Bacana. Quanto é a pressão final? Aumentou 100%. 2. Quanto é a temperatura final? Olha aqui, ó. T2 vai ser igual a 2 vezes 298. T2 é igual a 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 9, 18 com 1, 19. Vai 1, 2 vezes 2, 4. 596 Kelvin. Então, a temperatura final duplica. Continuando fazendo ainda as questões de leis e transformações gasosas, nós temos aqui esse texto para as questões de 4 a 6, que fala o seguinte: um carro tanque transporta 40 metros cúbicos de gás cloro para uma estação de tratamento de água nas seguintes condições de temperatura e pressão interna do sistema: 30 graus Celsius, 2 atm. Então, isso aqui é o meu início. Respectivamente, na estação de tratamento de água, o gás foi transferido para um reservatório vazio com capacidade de 60 metros cúbicos, ou seja, o volume aumentou. A temperatura é de 30 graus Celsius. A partir dos dados contidos nessas operações do transporte do cloro gasoso, questão número 4, uma questão da UEMA 2011, segunda fase adaptada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que
Ah, tem. Isso é, Sandrão, mas sem saber a pergunta. Calcule a pressão de gás no reservatório expressada em milímetros de mercúrio. Aí você tem que saber o seguinte: transformação, né? 1 atm é o que vale a 760 milímetros de mercúrio. Então eu tenho aqui, ó, a pressão inicial é 2 atms. 2 atm. O volume inicial é 40 centímetros cúbicos. A temperatura, tanto no início quanto no fim do processo, é a mesma, 30 graus Celsius, então é constante. Só que quando chega no reservatório, o volume ele passa para 60, ou não é centímetros não, é metros cúbicos, desculpa. Metros cúbicos. Metros cúbicos. E aqui também 60 metros cúbicos. Ah, Sandra, ia variar? Não, não ia variar. O volume tem da mesma unidade, você não tem que transformar. E qual vai ser a pressão final agora? Qual vai ser o P2? Então, a gente vai aqui na formulazinha, já que a temperatura é constante. Eu sei que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Quanto é a pressão inicial? 2. Quanto é o volume inicial? 40. Quanto é a pressão final? Não sei. Quanto é o volume final? 60. E aí você vai fazer aqui, ó, que P2, fazendo cruz-credo e passando 60 para baixo, né? Você vai ter essa expressão. Você pode aqui cortar já o zero com o zero. Então, 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 6 vai dar 1,33. Como a pressão aqui, o 2, eu botei em ATM, eu não transformei, essa resposta é em ATM. Sandrão, mas a resposta ele quer em milímetros de mercúrio. Então é só multiplicar, né? Passar de ATM para milímetros de mercúrio, é só multiplicar por 760. Isso aqui vai dar aproximadamente 1013 milímetros de mercúrio, letra E. Bacana? Questões agora da UEMA referente à equação de Kleiper. A equação de Kleiper é diferente da equação geral dos gases, porque agora ele leva em consideração a massa. A massa, ela já não é mais constante, certo? E aí, constante. E aí ficou na frente da logomarca. Ela não é mais constante, beleza? Eu também ficou feio pra caramba aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui, para a questão aparecer toda no seu vídeo. Então a massa já não é mais constante, beleza? Diferente, não é constante. E a equação de Kleiber você vai lembrar. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Quem é o R? O R é a constante dos gases e ele tem dois valores, né? Depende. Depende de quem, Sandrão? Depende da pressão. Os mais usados é 0,082 se a pressão for em ATM ou 62,3 se a pressão for em milímetros de mercúrio. E aí, eu tenho o seguinte nessa primeira questão aqui. Questão 1, 2021, primeira fase, questão da UEMA. Considere o comportamento dos gases hidrogênio e cloro, respectivamente, em seus balões nas mesmas condições de temperatura e pressão. As informações da imagem retratam o princípio que corresponde à lei de. Você pode cortar aqui a lei de Boole, de Proust, de Charles, né, de Dalton, que são referentes a quando a massa, né? Dalton não, tá fora aqui do nosso raciocínio aqui. Mas Boole, Proust, Charles estão relacionados à equação geral, a lei de transformações, né, quando alguma coisa está constante.
Então você já marcaria Avogadro, mas lembrando que aqui entra a constante do Avogadro. Por quê? Eu tenho aqui, ó, o número de mols, beleza? E o número de mols, você sabe que o mol de qualquer composto químico é o que vale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades desta coisa. Se for átomos, é átomos. Se for moléculas, moléculas. Opa, 6 vezes 10 elevado a 23. Que são aproximadamente 600 hexalhões. Então eu tenho o seguinte. Eu tenho dois balões. Ele me falou que eu tenho aqui o balão com gás hidrogênio. Beleza? Gás, não vai mudar de cor não. Gás hidrogênio. E o outro com gás cloro. Observe uma coisa interessante. Os dois estão na mesma temperatura e pressão. Isso ele falou na questão aqui, ó. Nas mesmas condições de temperatura e pressão. E eu estou vendo que os dois estão com o mesmo volume. Então é o seguinte. Quando, observação do tio Sandrão. Observação do tio Sandrão. Vou sumir aqui, mas volto já. Quando você tem pressão, temperatura e volumes constantes, ou seja, eles não variam, eu posso dizer que o número de mols de um gás A é igual ao número de mols de um gás B. Ou seja, sabendo que o número de mols é massa sobre massa molar, eu posso dizer que a massa de um gás A sobre a massa molar de um gás A é igual à massa de um gás B sobre a massa molar de um gás B. Isso aqui me ajuda até a achar a massa do outro gás, quando eu sei essa relação. Então é isso aqui é relacionado a Avogadro. Beleza? Então, galera, não tem muita dificuldade. Agora vamos começar a estudar as equações de Kleipel. A primeira questão foi uma questãozinha de teoria. Lembrando, temperatura e pressão é constante, ele me falou. E aqui, ó, o volume dos dois balões são iguais. Então, Sandrão, quer dizer que essas duas gramas, olha só que bacana. Você quer dizer para mim, então, que eu posso dizer que o número de mols do balão que tem no gás hidrogênio é igual ao número de mols do balão que tem de gás cloro. Com isso, eu posso dizer o seguinte, que a massa que eu tenho no balão de hidrogênio sobre a sua massa molar é igual à massa que eu tenho no balão que tem cloro dividido pela massa molar do cloro. Sim, quer apostar? De acordo com os dados que ele deu ali, né? De acordo com os dados que ele deu ali, é o seguinte: qual é a massa do hidrogênio? Ele me disse aqui, ó, 2. 2. Beleza. 2 gramas, né? Beleza. Quanto é a massa molar de hidrogênio? 1 vezes 2, 2. Isso aqui vai ser igual. Qual é a massa molecular do cloro? 35,5. Então eu tenho 71 dividido por 35,5 vezes 2, 71. Poxa, os dois divididos não dá por 1? São iguais. Beleza? Texto para as questões 4 e 5 do nosso material. Fala o seguinte: abaixo estão informações sobre dois recipientes utilizados para armazenar volumes de dois gases distintos, oxigênio e ozônio. O recipiente 1 tem uma capacidade de 0,002 metros cúbicos, contém 0,7 gramas de um dos gases, a uma pressão de 20.000 pascal, a uma temperatura de 177 graus Celsius. No recipiente 2, tem a capacidade igual a 0,02
metros cúbicos. Beleza? Considere R igual a 0,8 considere R igual a 8 Pascal por metros cúbicos mols Kelvin. E a massa atômica do oxigênio relativa é igual a 16. Então, vamos fazer primeiro a questão número 4 do nosso material. Uma questão da OEMA 2010, segunda fase adaptada. Então, vamos lá. Através de cálculos da massa molar, identifique o gás contido no recipiente 1. Então, vamos lá. Agora temos uma coisa diferente, né? Nós temos agora o R tendo o valor quando a pressão for em Pascal. Porque você sabe, quando é em ATM é 0,082, quando é em milímetro de mercúrio o R é 62,3 e agora o R é 8. Mas a maneira de calcular é a mesma. Observe que eu quero a massa molar. Então, os cálculos vai usar a equação de Clapeyron. Como é que é a equação de Clapeyron? Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Certo, meu aluno fera? Então, quanto é a pressão agora? Agora a pressão é em 26.000 Pascal. Quanto é o volume? Aí você pode pensar, Sandão, eu vou ter que passar para litros? Não. Observe que quando a pressão em Pascal, aqui o R já está com o valor dele quando o volume foi em metros cúbicos. Então, se está em metros cúbicos, aí eu vou manter em metros cúbicos. Agora, se aqui fosse em litros, eu tinha que transformar para metro cúbico, certo? Então, eu vou deixar aqui 0,002. Isso aqui vai ser igual a N. Quem é N? Número de mols, meu querido aluno, é massa sobre massa molar. Então, ele não me deu o número de mols, mas ele me deu a massa, que é 0,7. Então, 0,7 dividido. Para eu saber quem é esse cara, eu tenho que achar a massa molar dele. Então, massa molar vezes... Quanto é o R? 8. Quanto é a temperatura? Bacana. A temperatura é 177 graus Celsius, Sandrão. Eu vou somar com 273 para saber quantos Kelvin vai dar. 450 kelvins. 450 kelvins. Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer meios e extremos. Só que antes de fazer meios e extremos, eu quero fazer uma coisinha para você aqui. Eu vou passar para base 10 exponencial aqui, para ficar mais fácil para a gente. Então, 26.000 é 26 vezes 10 ao cubo. E 0,002, se eu correr a vírgula 1, 2, 3 casas, vai ser 2 vezes 10, já que eu corri para a direita, menos 3. E quando eu multiplicar esses dois, eu vou cortar, porque multiplicação conserva a base e somos expoentes. Tá? Vai ficar 10 elevado a 3 mais menos 3, mais com menos, menos, então isso aqui vai dar 0. Então, na verdade, no final, você vai multiplicar apenas 2 por 26. Então, a massa molar aqui vai ser o seguinte, ó, massa molar vai ser igual. Quanto é 0,7 vezes 8 vezes 450? Isso aqui vai dar 2.520, certo? Dividido, lembra que essa multiplicação aqui agora vai ser 26 vezes 2, que vai dar 52. Então, eu posso dizer que a massa molar aqui, quando você fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 48. Aqui a resposta da questão. 48 o quê? Desculpa, já ia esquecendo. 48 a unidade de massa molar, gramas por mol. Então, 48 gramas por mol. Quem é que tem 48 gramas por mol? Olha só, o oxigênio, o O2, então o oxigênio, para eu calcular a sua massa, eu faço o seguinte. Quantos oxigênio tem aqui? Qual é a massa do oxigênio? 16. Vezes quanto? Vezes 2 oxigênios. Vai dar 32 gramas por mol. Beleza? Quanto é o ozônio? Já o ozônio vai ser 16 vezes 3. Então vai dar
48 gramas por mol. Se o gás dentro do recipiente, nessas condições de pressão, volume, massa, temperatura, deu 48 gramas, e a massa molar do O3 é 48 gramas, então a resposta aqui é a letra B. O gás, o gás nessas condições é o ozônio. Vamos fazer agora, meus queridos alunos, as questões de densidade e difusão dos gases, né? Questão número 1 do nosso material, questão da OEMA 2014, primeira fase. Ele fala o seguinte: ao se adquirir um carro novo, é comum encontrar no manual as seguintes recomendações. Mantenha os pneus do carro corretamente calibrados de acordo com a indicação do fabricante. Essa recomendação garante a estabilidade do veículo e diminui o consumo de combustível. Esses cuidados são necessários porque sempre há uma perda de gases pelos poros da borracha dos pneus, processo chamado de difusão. É comum calibrarmos os pneus com gás comprimido ou nas oficinas especializadas com nitrogênio. O gás nitrogênio consegue manter os pneus consegue manter a pressão dos pneus constantes por mais tempo que o ar comprimido. O ar comprimido é uma mistura que contém, além de gás, vapor de água que se expande e se contrai bastante com a variação da temperatura. Considerando as informações dadas no texto e o conceito de difusão, pode-se afirmar que em relação à massa molar do gás que... Então vamos lá, vamos primeiro aqui só lembrar da nossa aula. O que é uma difusão, né? Difusão. A difusão de um gás é um movimento espontâneo de um gás através de outro. Ou seja, às vezes você tem uma chaminé. Então nós temos aqui uma chaminé, certo? E essa chaminé, ela emite lá um gás, beleza? Certo? Naquela hora, por exemplo, se for um gás poluído, um gás preto, né? Ele está indo para o ar, beleza? Então, ele começa a se misturar com o gás da atmosfera. Depois de um certo tempo, a gente não consegue mais distinguir quais são esses gases. Aqui no início a gente vê que eles são bem escuros, depois eles começam a gente não começa mais a enxergar a cor dele, né, desses gases. Então a gente diz que os gases, aqui houve difusão desses gases pelo ar. Então isso é difusão. Tem uma outra também que não aparece aí no texto, que é a efusão. O que é a efusão de um gás? A efusão de um gás é a passagem desse gás por um orifício. Efusão. Então, quando um gás passa por pequeno orifício, então vamos supor que eu tenho aqui um recipiente e aqui eu tenho um orifício e eu tenho um monte de gás aqui dentro, ou de poros, né? A passagem do gás por esses poros. Isso é chamado de efusão. Então, a efusão dos gases é um tipo particular de difusão. Então, a efusão não deixa de ser uma difusão em que há um vazamento de gases através de pequenos orifícios. É o que acontece com os balões. Às vezes você enche um balão de festa, mas com o passar do tempo o balão murcha. É isso aí porque os gases estão passando pelos poros. Beleza? Um carinha chamado Graham fez uma lei. Lei de Graham. Ele estudou a difusão e a fusão dos gases, né? Graham, esse cara aqui, ó, Graham. E ele disse o seguinte, que a velocidade de difusão e efusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua densidade. Então, por exemplo, velocidade de um gás, velocidade do outro gás é igual à densidade do outro gás,
ou inicial e final, pode ser também, tá? Sobre a densidade inicial. No caso, a densidade aqui é a relação entre dois gases, né? Ou também em relação à massa molar, que ele faz a mesma observação. Então, o volume inicial, o volume de um gás em relação ao volume de outro gás, vai ser a raiz quadrada da massa molar do outro gás sobre a massa molar desse gás. Então, eu tenho essas duas formulazinhas aqui para achar a velocidade de um gás, certo? E aí nós vamos para a pergunta da questão, que fala o seguinte: considerando as informações dadas no texto e o conceito de fusão, pode-se afirmar que, em relação à massa molar do gás, o do ar comprimido é o do gás nitrogênio? Não, senão não demorava mais tempo. Então, a massa molar, ou seja, quanto maior a massa molar, maior vai ser a sua velocidade? Não, quanto mais pesado for o gás, ele é mais lento. Então, quanto menor for a massa molar do gás, maior será a sua velocidade. Certo? Então, se eu tiver numa sala, esse exemplo é bacana, se eu tiver numa salazinha aqui, tá? Você, meu querido aluno ou aluna, está bem aqui no meio da sala. Certo? No cantinho aqui, eu vou botar um frascozinho com amônia. Cheirinho de banheiro vencido. No outro cantinho, eu vou botar um ácido sulfídrico, H2S, cheirinho de ovo podre. Qual dos dois você vai sentir primeiro? Certo? Porque quando eu abrir o frasco, o gás vai começar a se difundir pela sala, né? Tanto da amônia quanto do ácido sulfídrico, beleza? Qual você vai sentir primeiro? Aquele que tiver menor massa molar. E aí, para eu achar a massa molar, olha que bacana, massa molar. A massa molar do H2S, o hidrogênio é 1 vezes 2, 2. Com 32 do enxofre vai dar 34 gramas por mol. A da amônia, a massa molar da amônia, o hidrogênio é 1 vezes 3, 3. Com 14 da amônia vai dar 17 gramas por mol. Olha que bacana. Ou seja, quem é mais leve? A amônia. Então, o primeiro cheirinho que você vai sentir aqui é o cheirinho de banheiro vencido. Ok?